Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Mesa Quadrada, direto aqui da redação da Tribuna de Minas. A gente tem a honra de trazer hoje um novo blogueiro da Tribuna, o Luiz Henrique Fernandes. Bem-vindo, Luiz. Obrigado, meu Deus. Luiz é educador físico, personal trainer também. Vai poder falar pra gente um pouco, bom, além de resenhar com a gente, falar um pouquinho também sobre essa condição do Neymar aí que veio de lesão e tal, andou meio capenga essa semana. Como é que esse jogador pode estar para esse comecinho de Copa do Mundo? Antes, vamos falar do mais quente. Nós temos também o nosso estagiário Dourado aqui, que não é o Henrique Dourado. O Dourado está rendendo meme já no Facebook, no Twitter, que eu estou sabendo, por conta do gol anulado do Irã. Gabriel Borges. Você prefere Gabriel Ferreira ou Gabriel Borges, cara? Tanto faz. Ferreira Borges. Estou no momento Gabriel Ferreira Borges. Gabriel Ferreira Borges, um aristocrata, um homem de três nomes. E o nosso amigo Bruno Keller, para os íntimos, o BK. A gente queria saber dos senhores, amigos, sobre essa rodada de hoje. Tivemos dois grandes, né? Portugal ganhando de 1-0, apertado contra Marrocos. E também a Espanha ganhando agora apertado do time do Irã. Por pouco não empata o jogo, chegou a fazer um gol. O gol foi anulado com auxílio do árbitro de vídeo, corretamente, na minha opinião. Bruno, esperava esse aperto todo para esses dois times? Ontem no programa a gente falou, ó, ganham amanhã, ok, mas não sabia que ia ganhar com esse aperto todo, né? Eu, pelo menos, esperava esse aperto todo. Eu esperava mais gols e aliás, o resultado de Portugal para mim foi um resultado até que engana, porque Portugal não merecia ter vencido o jogo. Marrocos foi superior a Portugal. O Cristiano Ronaldo fez um gol novamente com 3 minutos, quase 4 minutos de jogo. Uma chance letal. Precisou de uma chance em bola parada. Aliás, os outros gols do Cristiano Ronaldo, tirando a falha do De Gea no segundo gol de Portugal contra a Espanha, os outros dois gols também foram em bola parada. E agora, novamente, uma cobrança de escanteio, uma bola aérea, o Cristiano Ronaldo acertou um belo cabeceio na pequena área. E depois disso só deu Marrocos praticamente. A gente viu o Portugal com muitas dificuldades, encarou, acredito que uma postura que não esperava de Marrocos e não conseguiu controlar, não ter posse de bola. A posse de bola em momentos do jogo foi superior a do Marrocos, foi superior à de Portugal. Eu esperava muito menos dificuldades da equipe de Cristiano Ronaldo e também da Espanha, né, que quase empatou o jogo aí contra o Irã. Eu brinquei mais cedo no Twitter que se o time de Marrocos tivesse um quarto de Cristiano Ronaldo, tinha vencido esse jogo por uns 4-1, porque criou chances, né? Porque teve de chutão dado ali da zona do pênalti, da entrada da área, da pequena área, e que acabou sendo isolado, ou o Rui Patrício fez uma defesaça também, ou a bola desviava em zagueiro, quer dizer, enfim. Passou. Apertado. O Cristiano Ronaldo teve outras duas chances em bola parada, em cobrança de falta bem perto da área, mas nas duas ele bateu muito mal. A gente vê que o futebol nem sempre é justo, né? Hoje foi um caso desse. O Marrocos deveria ter sido o vencedor da partida e um detalhezinho que se chama Cristiano Ronaldo decidiu. Eu achei bonito, teve eu não sei o nome dos jogadores, se soubesse eu não saberia pronunciar provavelmente, do Marrocos, chorando muito na saída de campo, né? Muito emocionado, a câmera veio seguindo ele e tal, não sei o quê, mas estava realmente assim. Porque, pô, o cara saiu de campo e fala assim, pô, dava pra ter ganhado, né? Mas Marrocos tem lateral do Real Madrid, 19 anos, o Hakimi. Tem o Benatia, que é o capitão, camisa 5, zagueiro, que é zagueiro da Juventus. Tem jogadores até conhecidos no futebol europeu. O Benatia já tem uma extensa passagem pelo futebol europeu, assim como o Hakimi, ele começa a jogar. Ganhou muito espaço com a lesão do Carvajal no início da temporada do Real Madrid e é um jogador que é promissor. Tem bons valores, apesar dele ter jogado na lateral esquerda no Marrocos, mas tem bons valores e foi uma surpresa o Marrocos ter perdido para o Irã na estreia, na minha opinião. O Marrocos se jogou melhor, inclusive, e hoje novamente joga melhor, mas não tem o resultado, o que assim, elimina o Marrocos e é preocupante para Portugal pensando na projeção da competição. Tem o Ziyech também, o Ziyech do Ajax, e a gente deve ver ele em breve na Premier League. O Hakimi também chegou a ter algumas oportunidades com o Zidane no decorrer dessa temporada, né, no Campeonato Espanhol. O Marrocos, muitos apontavam como a principal força africana da Copa, ainda que tenha perdido para o Irã na primeira rodada e Senegal tenha vencido a Polônia também no Grupo H. E eu creio que essa eliminação logo na segunda rodada do Marrocos é bastante frustrante, até por conta do que ele não conseguiu fazer no jogo contra o Irã. Sim, jogou muito mal contra o Irã. Jogou muito mal, mas foi superior ao Irã. Pois até porque não foi um jogo
muito bom Bom, tecnicamente. no finalzinho, né? Tava um 0x0 inteiro. contra, Tinha que Não, ter feito, não, eu tô falando, o time não consegue concluir, ou não consegue ser efetivo. Falta um definidor. Falta o definidor, um quarto quarto do Cristiano do Ronaldo. Cristiano Ronaldo. A gente está com o Saulo Santos aí, valeu pela sua companhia. Saulo, o Saulo está comentando aqui que ele ficou, que ele escreve o seguinte: que jogo foi esse exibido pela seleção do Irã? E Portugal terá trabalho. Concordam com o Saulo aí, amigos? Que Portugal vai ter trabalho com o Irã? Porque o Irã jogou bola. É aquela equipe pragmática, treinada pelo Carlos Queiroz, se não me engano. Carlos Queiroz não deixou muita saudade na seleção portuguesa, mas reúne muita euforia dos iranianos. A equipe do Irã é aquela equipe que joga sempre no limite do que ela pode jogar, né? Porque ela tem um ou outro valor muito bom. Tem um atacante, agora eu esqueci o nome dele, até por conta da dificuldade em pronunciá-lo, que foi artilheiro do campeonato holandês. Se você encontra um ou outro valor, tem acho que o Shojaei, o capitão, já vem de outras copas também. Então o Irã, ele dentro daquela estratégia pragmática dele, de esperar o adversário e apostar em lances fortuitos durante o jogo, em que ele pode explorar a velocidade de um ou outro jogador e o caráter decisivo é definidor de outro jogador ainda, ele vai tentar competir nessas condições. Então, creio que isso vai oferecer também certa dificuldade à equipe do Fernando Santos, à equipe de Portugal. Até porque Portugal, quando ele se dispõe a propor o jogo, como por exemplo a Espanha se dispõe, são condições totalmente diferentes, porque Portugal ainda sofre para propor o jogo, para ser impositivo nos seus jogos. Ainda que tenha nomes como Bernardo Silva, que fez uma temporada exuberante pelo Manchester City, principalmente nesses últimos 6 meses. Então acho que vai ser um jogo muito disputado, vai ser um jogo bem competitivo. Um abraço para o Adalton, que está nos acompanhando lá de Londres. Falou que está dando uma força para a mesa de lá, valeu, Adalton. Eu queria fazer uma correção, porque eu falei que teve jogo de 2 grandes hoje. Eu esqueci do Uruguai. O Uruguai é grande também, dá 3 grandes. E o Uruguai foi o Uruguai. Nas histórias das Copas, Bicampeão é campeão mundial. Bicampeão mundial. É campeão mundial. O Uruguai ganhou também apertado. Foi o Uruguai, né? Também com 1-0. Aí tem que mandar um abraço para o nosso professor de arbitragem, Álvaro Queiras, que esteve aqui ontem no mesa e falou: ó, não espera o gol amanhã no jogo não, vai ser futebol uruguaio, 1-0, é isso aí mesmo. E assim foi, 1-0, mas o Uruguai tá com um gol do Soares, gol de camisa 9, o goleiro, né, dá o rebote, ele tá ali na boca da botija, põe para dentro, 1-0, resolve e está classificado. O Uruguai já está na próxima fase. Agora, eu queria ver a situação de momento do grupo. É preocupante em relação à primeira colocação do grupo, né? Porque pelo que a gente tem visto, a Rússia tem pelo menos apresentado um desempenho melhor do que o Uruguai. Seja na empolgação de ser anfitriã, a Rússia tem feito muitos gols, fez 5 gols na Arábia Saudita, o Uruguai fez apenas 1. O Cavani não balançou a rede contra a Arábia Saudita e teve muita dificuldade o Uruguai para conseguir chegar no gol da Arábia. Eu acredito que vai ser um jogo bem legal da gente acompanhar, porque pode pintar surpresa, que seria uma Rússia líder de grupo. Situação do grupo agora é a seguinte, do grupo A, que é o grupo do Uruguai e da Rússia. Rússia lidera com 6 pontos e um saldo de gol melhor, né? Tem 8 gols a favor, 7 gols de saldo. O Uruguai vem em segundo lugar com 6 pontos também. Ambos os times já estão classificados. E o Uruguai não tem saldo. O Uruguai fez apenas 2 gols, o saldo de apenas 2 gols, enfim. Tem 6 gols para poder... Quer dizer, na verdade isso não importa, né? No caso do empate, a Rússia será líder. O Uruguai tem que vencer a Rússia para poder ficar em primeiro lugar no grupo. O que significa ficar em primeiro lugar no grupo? Pegar, provavelmente, Espanha ou Portugal na próxima fase. O Irã ainda está na briga. A situação de momento é a seguinte: Espanha tem 4 pontos, Portugal tem 4 pontos, eles têm o mesmo número de gols, o mesmo saldo, sofreram 3 gols cada um também, e tudo igual. O Irã tem 3 pontos. E o Marrocos eliminado tem 0 ponto. Na próxima rodada nós teremos Irã e Portugal, Espanha contra um Marrocos já eliminado. Vocês apostam em favorito aqui? Luiz, você tem favorito para
para primeiro lugar nesse grupo. Espanha, Portugal com 4 pontos, Irã com 3. Jogam Portugal, Irã, Espanha e Marrocos. Eu acho que o Marrocos vai para cumprir tabela, né? Então, assim, a Espanha tem toda a chance de fazer o que tiver que ser feito para poder fazer um saldo de gols bacana e acho que sair na frente. E a Espanha tem mais futebol que Portugal. Eu acho que se a gente for comparar, a gente viu um grande jogo, né, de 3-3 das duas seleções na primeira rodada, mas eu acho que... Acho que o melhor jogo, né? Acho que foi o melhor jogo. Continua sendo o melhor jogo até agora. Mas eu aposto na Espanha. Eu aposto que a Espanha pega esse primeiro lugar do grupo aí. E você, amigo Gabriel? Muito indeciso. O Irã tem chance? Muito indeciso, muito indeciso. O Irã tem chance? Se o Irã ganha de Portugal... Não colocaria a mão no fogo. Até porque, se a gente for classifica. analisar, tem 2 times com 4 pontos, que são Espanha e Portugal nesse momento, com o mesmo saldo de gols, até porque empataram no jogo na primeira rodada e fizeram 1-0 na segunda. E Irã tem 3 pontos, com o mesmo saldo de gols que Espanha e Portugal. Irã depende só de si. Depende só de si, exatamente. Qualquer seleção do grupo depende só de si para se classificar. E o Cristiano Ronaldo. Então, assim, 4 gols. É um cenário assim, muito difícil da gente projetar, assim. Eu ficaria em cima do muro, confesso. Eu ficaria em cima do muro. Em cima do muro, Gabriel e meu amigo Bruno Keller. Para mim dá Espanha em primeiro e Portugal em segundo, mas não vai ser fácil. Portugal não dá para descartar realmente o Irã. Portugal, acho que o jogo de hoje serviu como um alerta para Portugal. Fez um jogo muito ruim em Portugal hoje. Se jogar como Muito hoje, ruim. a bola pode entrar para o Irã. Como não entrou para o Marrocos, pode entrar para o Irã. E se entrar, aí entra o aspecto psicológico, enfim. E a gente sabe que depender de um jogador só é o Cristiano Ronaldo, é claro. Mas até agora a gente tem visto um campeonato do Cristiano Ronaldo. Portugal tem tido muita dificuldade nessa criação, na posse de bola. João Moutinho não tem feito bons jogos. João Mário, que entrou, também não. É uma equipe que ainda, acredito que ainda está buscando a sua melhor formação, está buscando ter esse controle de bola, inclusive contra o que a gente almeja, que ele acredita que vai ter contra o Irã. A bola pode entrar para o Irã e complicar a vida de Portugal. Então eu não descarto, mas ainda acredito que o Cristiano Ronaldo vai fazer diferença mais uma vez e leva Portugal às Acho que oitavas. o Rui Patrício também tem salvado bem, né? Sim. Está sendo uma segurança legal para a seleção de Sim, Portugal. fez uma defesaça hoje, daquela de... Lembrando aquela do Pelé, né? De cabeça do Pelé, que colocaram até hoje, tem vários meios colocando a comparação desses dois lances. É uma bola muito difícil, né? Muito ele difícil ele tem que ir na bola mesmo, né? Não E ele está vai gerando lá uma mais ou menos segurança, assim tá gerando pra uma poder segurança pegar. muito grande para a seleção de Sim. Portugal também. Por mais que tenha, aquela zaga também. tenha as falhas nas outras posições, eu acho que ali o Cristiano Ronaldo, a parte ofensiva, e ele lá atrás, acho que tem segurado bem também. Eu acho que é difícil porque Marrocos, apesar de eliminado, e por ter feito essa partida tão intensa hoje, também não tem nada a perder. Pode querer sair coroado por uma grande atuação e a eliminação de um grande, né? E aí, a depender de saldo de gol, poderia até com o empate o Irã se classificar. É uma possibilidade muito remota, mas o que acontece é que a gente chega nessa última rodada com 3 times em condições reais de classificação, inclusive o Irã, porque depende só de si. Que não se esperava, né? Se a gente fosse pegar De as maneira projeções. alguma. Era o último do grupo, eliminado na segunda rodada. Isso aconteceu com o Marrocos. Uruguai e Rússia. Qual a expectativa dos senhores? Antes do início da competição, eu acreditava no Uruguai, líder absoluto do grupo, e o Egito ou a Rússia na segunda posição. Eu acreditava até que o Egito com o Salah poderia surpreender. Agora eu já vejo a Rússia um pouquinho à frente do Uruguai em desempenho e acredito que a Rússia pode pintar como uma surpresa de grupo e quem sabe aí pegar... a gente ter uma Rússia e Portugal nas oitavas e Uruguai e Espanha já também, né? Que seria bem interessante. Se eu tivesse que apostar meu rico dinheirinho, eu apostaria na Rússia, sabia? Por conta desse desempenho ofensivo do Uruguai também, mas a Rússia joga pelo empate, pode empatar, né? Faz pouco gol o time do Uruguai. E a Rússia, e a Rússia está com um saldo razoável. Jogou com times mais fracos. Ok, jogou com times mais fracos, mas fez 8 gols em 2 jogos. Isso não é desprezível. Fator motivacional. Não é? E jogando em casa. Jogando em casa, apoio da torcida. Então acho que faz muita diferença mesmo. Uma coisa que me chama muita atenção no Uruguai, eu cheguei hoje na redação à tarde e até perguntei pro Bruno quem tinha feito o gol
do Uruguai, já estava 1-0 o jogo na altura que eu cheguei aqui. Ele falou que tinha E sido... assim terminou. E assim terminou, pra variar. Tinha sido o Luizito. E o Luizito ele tem me chamado bastante atenção, porque a temporada dele no Barcelona não foi das melhores. Talvez tenha sido a pior desde que ele chegou ao clube. Ele teve muitas dificuldades assim, de adaptação ao que o Valverde queria para a equipe, principalmente nos primeiros meses do trabalho do Valverde. E agora, no finalzinho da temporada também, ele não esteve na sua melhor forma. E isso ele levou para a Rússia. Para o azar do Oscar Tabares, que é o Uruguai, apesar de tá passando por um período de transição de geração, é uma seleção que naturalmente depende ainda muito de Suárez e Cavani, por simplesmente ser dois dos melhores centroavantes do mundo na atualidade. E o primeiro jogo do Suárez, no Uruguai e Egito, tinha sido um jogo muito ruim. Tecnicamente muito ruim. Ele errava domínio, ele errava passe, ele pegava mascado na finalização, e foi uma coisa assim que eu acho que talvez tenha sido a pior a partida dele na temporada até. E ele ter feito esse gol hoje, que foi, como você me falou, foi um gol de centroavante, a bola sobrou para ele colocou para dentro, isso me leva a crer que... E você olhando assim, você não consegue ter a impressão de que o Suárez ele tá acima da forma, ele tá acima do peso. Você não consegue ter essa impressão. Então acho que talvez a gente possa observar com mais cuidado. Talvez o Suárez ele possa estar entrando num declínio físico. E aí o Tabares vai ter um problema muito grande para a seleção dele, porque ele não conseguiu fazer a seleção jogar com jovens jogadores na primeira rodada. Você tinha o Nandes, você tinha o Arrascaeta, tanto é que os dois já saíram agora e voltou o Cebola e entrou o Carlos Sanches, aquele ex-River, tá no Monte Rei agora. E sem o Suárez na sua melhor forma, sobrecarrega o Cavani. O Cavani que fez um bom jogo contra o Egito, dentro das limitações do Uruguai, e hoje fez um bom jogo também. Mas é um excelente finalizador, né? Ele precisa que a bola chegue em condições, né, para ele poder finalizar, né? Igual no PSG, ele tem a bola para finalizar a todo tempo, né? Porque o ataque do PSG a gente não precisa nem falar, né? Com o Mbappé e com o Neymar. A bola chega toda hora, ainda mais contra de os todo sistemas jeito, defensivos, né? Dos outros times franceses. E ao contrário do Suárez, ele veio de uma temporada muito boa, né, na França. De muitos gols, é verdade. E depender do Cebola Rodrigues e do Sanches pelos lados para a criação de jogadas, convenhamos, é complicado, né? Então o Uruguai se torna ainda mais dependente do Suárez. Mas, por outro lado, ele cresce em jogos decisivos também, né? Seja com lances polêmicos ou com gols, com grandes jogadas. Então também há uma expectativa para saber como é que o Suárez vai lidar com jogos contra equipes mais fortes. Acredito que a Rússia já possa estar nesse patamar diante dessa empolgação desse início de campanha. Então, quem sabe o Suárez não volte, não tenha, de repente, o brilho que ele teve nas primeiras temporadas de Barcelona e de Liverpool, nas últimas de Liverpool. O Saulo Santos tá cravando aqui nas oitavas o seguinte: Espanha versus Uruguai, Rússia versus Irã. Nada impossível, hein, Saulo? Se você quiser dar o seu pitaco também, seu palpite, escreve aí, manda pra gente que a gente vai comentando aqui no ar. E se você não entrou no Bolão da Tribuna ainda, bolão.tribunademinas.com.br, entre lá, dê seus palpites, tem algumas ligas empresariais que você pode entrar, pode se cadastrar, concorre a prêmios, é maneira. Nosso desempenho aqui na redação é pífio, a gente não pode ganhar prêmio porque a gente é da casa e tal, mas também a gente não ganharia de maneira alguma, porque o desempenho está muito horroroso. Vou falar rapidinho dos jogos de amanhã. A gente tem o grupo C chegando à sua segunda rodada. Os jogos são Dinamarca e Austrália, França e Peru. França e Dinamarca venceram os seus jogos iniciais, né? Ambos apertados. Ambos apertados. Mas está tudo aberto nesse grupo também, né? Quer dizer, a Austrália pouco provável. Aliás, a Dinamarca venceu o Peru com um pênalti perdido pelo Cueva, né? Sim. O Cueva, que até fez uma boa partida, mas que sofreu muito mentalmente depois da perda do pênalti, saiu no intervalo chorando, inclusive. E a Dinamarca com o Eriksen, que participa da maioria dos gols, né? O meio-campista do Tottenham. É um grande jogador tecnicamente, acredito que ele é o cara da Dinamarca, ele é um pouco acima da média. E eu ainda vejo a Dinamarca vencendo a Austrália. E um jogo muito aberto. Se vence, carimba a vaga. Sim. E um jogo bem legal de assistir entre França e Peru, porque o Peru não é uma equipe que vai aceitar simplesmente a França atacar e jogar nos contra-ataques. O Peru tem jogadores velozes de saída de jogo pelos lados e também pelo meio. Eu acredito que vai ser um jogo bem interessante, inclusive de muitos gols. Jogo bom de ver na hora do almoço. O jogo acontece ao meio-dia.
França e Peru jogam ao meio-dia, Dinamarca e Austrália jogam às 9 horas da manhã. E aí à tarde, talvez a cereja do bolo da rodada do dia, Argentina e Croácia. A Croácia venceu o primeiro jogo por 2-0 da Nigéria, se não me engano. Croácia e Nigéria, já confiro aqui. E a Argentina empatou com a Islândia em sua primeira participação em Copas do Mundo, com direito a Messi perder pênalti. Quer dizer, não podia ser mais emocionante para o torcedor argentino esse começo de Copa do Mundo. Apostas dos senhores, a Argentina aguenta a Croácia? Na minha visão, nesse grupo, esse jogo é válido pelo grupo D, seria o jogo que definiria primeiro e segundo lugar. Já pode ser um jogo que vai definir classificação ou não da Argentina. Eu acho que o Sampaoli, além dele se preocupar com o que ele vai esperar da Croácia nesse jogo, eu acho que a maior preocupação dele no momento é ele saber como que ele vai montar essa Argentina. Talvez é a preocupação dele desde quando ele assumiu o time. Fez um monte de testes essa semana também, já... Ele muda constantemente o time. É normal, o Sampaoli ele tem um perfil assim, um tanto quanto mais assim, excêntrico de treinador. Ele costuma mudar os times dele. Excêntrico de pessoa também. Excêntrico de pessoa também, um treinador que gosta de assistir jogos em cima de árvores, por exemplo. Sou um grande fã do Sampaoli, né, antes que fique entendido de outra maneira aqui. Mas assim, o grande desafio dele é montar uma Argentina que seja capaz de passar de fase. É a grande preocupação, seja do Sampaoli, seja do torcedor argentino e, portanto, da imprensa argentina. Então, é nisso que ele vai ter que quebrar a cabeça, até porque eu acho que ele já sabe muito bem o que esperar da Croácia. É uma equipe que, além de ser uma equipe técnica, você pode destacar o Modric, você pode destacar o Rakitic, o próprio Mandzukic. É uma equipe também de imposição física, é uma equipe que vai trazer dificuldades à Argentina, como a própria Islândia já o fez na primeira rodada. Então eu acho que assim, vai ser um jogo chave, naturalmente, que a Argentina já pode ser eliminada da Copa. Então vai ser um jogo decisivo para o Sampaoli, enquanto o desafio da Argentina na Copa e também enquanto o Sampaoli como afirmação de técnico na Argentina, que é um país que sempre teve um olhar um tanto quanto mais desconfiado para ele, até porque o sucesso do Sampaoli se deu no Chile, tanto pela Universidade do Chile quanto pela seleção chilena, além de ter uma passagem boa também pelo Sevilla na Espanha. E a ideia parece pelo menos que o Sampaoli vai promover a entrada do Pavão, né? Jogador veloz, normalmente atua pela meia ponta esquerda no Boca Juniors. É uma das promessas dessa nova geração argentina aí. É um jogador que eu gosto muito, que ele pode dar uma intensidade que o Di Maria já não está conseguindo dar. Se o Di Maria de fato for sacado, né? O Di Maria é um jogador que foi muito bem no Real Madrid, né? Mas é um jogador que oscila muito. Historicamente ele tem boas partidas e tem partidas muito fracas. E a dependência do Messi, óbvia, isso não é novidade para ninguém, ela tem que ser o Sampaoli pelo menos tem que tentar amenizar isso um pouco com a intensidade de jogadores que tecnicamente não correspondem normalmente, mas que fisicamente, no caso do Pavão, estão em uma ascensão, né? E o Pavão, acho que ele pode dar isso, essa intensidade, chamar um pouco a marcação para ele, para que o Messi não fique cercado por 3, 4 jogadores como a gente viu, né? Essa dependência do Messi, ela é sabido por todos, mas os jogadores que tem que... O Messi vai distribuir bola, vai ser decisivo cada jogo que ele tá dentro de campo. Pelo menos se espera isso dele. Se ele não estiver bem mentalmente, porque ele oscila muito mentalmente, teve até o caso da perda do pênalti dele, que ele depois saiu chorando e tal. E o time sente o Messi. O time anda de acordo com o Messi também. Totalmente, é o maestro, né? Exatamente. É o termômetro do time. Então, assim, se ele não estiver bem, a chance disso contaminar os outros jogadores é muito grande. Agora, se ele desencantar, acho que não tem como a Croácia aguentar. É um time bom, é um time muito técnico, mas a Argentina é mais time, tanto individualmente como coletivamente. Então, eu acho que passa muito por essa questão do Messi. Se ele estiver bem, eu acho que o time todo tende a estar bem também. Ele faz o time jogar, né? Pois é. A gente tem que lembrar que o Messi está nessa... Há uma pressão, a gente fala de pressão sobre o Neymar aqui no Brasil, mas há uma pressão sobre o Messi gigantesca também, por conta das comparações com o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo começa a Copa fazendo 4 gols. Até com o Maradona, né? Até com o Maradona. Até com o Maradona. Acho que essa pressão é maior, Del, no sentido de Messi enquanto jogador argentino.
Porque a Argentina ela vem de um período, acho que desde 1990, que ela não ganhou uma Copa América, agora eu não sei. E aí teve aquele papo dele abandonar a seleção, que não voltava mais, entendeu? Então, realmente, mentalmente, jogar no a pressão clube e não render na seleção. Ser jogador de clube e Exatamente. Tal. Mas aí você pega um contexto, você pega o Messi do Barcelona, onde ele está acostumado, onde que ele tem a perfeita compreensão do que é o espaço, do que é o tempo, enquanto dentro de uma plataforma de jogo, e na Argentina, quando ele teve isso raramente, em períodos muito curtos, você vê que tem uma discrepância muito grande. Então, o Messi, por si só, ele já se sente sobrecarregado, tanto mentalmente, nesse quesito dessa pressão que vem de não ter levado sua seleção a nenhum título ainda, e também taticamente, porque ele tem que resolver os problemas de treinadores que não conseguem resolvê-los há 4 anos, desde 2014, quando o Sabella deixou a seleção argentina. Vamos ver como é que esses dois vão se resolver amanhã em campo. Croácia e Argentina, jogão de bola, 3 horas da tarde. Deve ter argentino por aí se encontrando, brasileiro se encontrando para ver jogo com camisa da Argentina nos bares daqui de Juiz de Fora, que ano passado a tribuna foi, a gente fez cobertura disso daí. Pode ficar ligado que você vai encontrar isso daí, se dá uma rodadinha na quinta-feira à tarde. Quarta-feira à tarde, não, quinta, né? Quinta-feira mesmo. Aí eu só. A gente, quinta-feira e sexta-feira tem Brasil de volta a campo. Neymar treinou hoje lá na Rússia, falou que está bem, falou que espera um desempenho muito melhor. Vamos lembrar aqui o pequeno calvário que viveu o menino Ney, que é craque. O menino Ney sofreu uma lesão no final de fevereiro, se não me engano. Fratura no quinto metatarso. Fratura no quinto. Todo brasileiro passou a saber o que é o quinto metatarso do pé direito do Neymar. Teve cobertura ao vivo da chegada no hospital. Foi uma coisa, um acompanhamento assim digno de posse de primeiro-ministro de país que estava sofrendo ditadura. Passou por uma cirurgia, não chegou, voltou a fazer um jogo, se não me engano, pelo PSG. 90 dias parado. Ficou 90 dias parado, voltou a se juntar não chegou a jogar com o PSG, né? E voltou com a seleção brasileira e tal, chegou entrou no segundo tempo só do primeiro amistoso pré-copa, fez o gol, fez o Brasil ganhar aquele jogo, porque o Brasil encaminhava ali para um empate e tal e tudo mais, jogou a segunda partida. Não foi bem na estreia. Essa semana reclamou muito de dores no pé direito. O Rodrigo Lasmar, que é médico da seleção brasileira, já falou que clinicamente ele está ok, não tem nada a ver com o quinto metatarso do pé direito. Mas ele teria sofrido muita pancada no tornozelo direito na partida de estreia da seleção contra a Suíça. De fato apanha todo jogo, o Neymar apanha muito. Até fico impressionado por quebrar tão pouco, não deveria quebrar mais, pelo tanto que, por mais que ele role no chão, gere memes maravilhosos para que a gente possa divertir, rir bastante. Eu recebi uns 15 hoje, ótimos dele, né, caindo, fazendo bomba, não sei mais o que e tal, gritando dentro do supermercado, chamando a mãe, essas coisas. A minha pergunta para o Luiz é a seguinte: se do ponto de vista clínico ele está recuperado dessa lesão e as pancadas são de jogo, o cara fica com dor, treinou hoje, vai para o jogo, falou que está tudo ok, em que condição física esse jogador chega para disputar uma Copa do Mundo depois de ficar 90 dias parado? Antes de mais nada, a gente tem que lembrar que ele é um jogador de alto nível. E esse alto nível deve prevalecer sempre, mesmo que o jogador tenha se lesionado e vá passar por um processo de recuperação, por um tempo de recuperação. Esse alto nível, pelo menos físico, ele tem que ser mantido próximo, se não o alto nível máximo desse nível físico, ele tem que ser mantido próximo daquele máximo dele. E isso vai ser desenvolvido pela equipe de profissionais que acompanham ele, tanto no clube quanto na seleção, de forma que ele fez a parte fisioterápica, justamente para não perder mobilidade de tornozelo e tal, que foi justamente a articulação envolvida. E a parte de condicionamento físico, ele teve que trabalhar de uma outra forma, não com o trabalho que todos os jogadores do clube faziam, treino em campo, mas academia teve que manter, muito trabalho de piscina. Então, assim, o condicionamento físico dele teve que ser mantido lá em cima. Ele é um jogador profissional, ele depende daquilo ali, e o clube depende dele, e a seleção principalmente depende dele. Então, isso era o principal a ser
a preocupação principal era o condicionamento dele. A parte técnica, nem se fala, ele já tem essa parte técnica apurada, a gente sabe, ele é craque, e isso ele não vai perder. O que ele perde é o ritmo de jogo, que a gente viu que provavelmente foi o que aconteceu na estreia do Brasil. Ele está sem ritmo de jogo. Ele atuou pouco tempo no amistoso, fez o gol e tudo, mas ele desacostumou. O corpo dele se desacostumou com aquela rotina de treinamentos específicos do futebol e com o jogo propriamente dito. Frase clássica, treino é treino, jogo é jogo. Então, assim, o jogo faz toda a diferença. O hábito de cada jogo oficial, isso vai fazer a diferença para o jogador. Então, ele precisa pegar esse ritmo novamente. Infelizmente, ele está tendo que pegar esse ritmo na Copa do Mundo já. Ele não teve um tempo hábil para poder pegar esse ritmo antes, com outros amistosos, ou até mesmo no PSG. Não deu tempo pela questão da recuperação da lesão dele. Mas acredito que agora, para frente, com a questão clínica resolvida, já tem o aval médico para poder atuar. Tanto é que ele já atuou o jogo passado e não sentiu nada. Teve essa pequena entorse, parece que no treino, mas também parece que não é nada grave. Então, assim, a tendência agora é que ele vá pegar esse ritmo de jogo, porque ele já está treinando em alto nível, né, com a seleção brasileira. A questão de entrosamento também vai fazer diferença, mas acredito que nos próximos jogos, acho que a gente vai ver um Neymar muito diferente. Na sexta-feira tanto tecnicamente e até esteticamente, né, porque cortou o cabelo. Já. Um jogo, 2 cortes de cabelo. Já tá? Tá quase igual o Cristiano Ronaldo, um jogo, 3 gols, 2 jogos, 2... Acredito que a gente vai ver 2 gols, um jogador diferente, eu acho. Muito pela pressão que ele veio sofrendo essa semana aí, após o primeiro jogo da seleção na Copa. Acho que isso vai fazer ele ter um start aí para jogar o futebol que ele sabe jogar bola. Deixa eu cumprimentar a Mariana Palmeira, que está com a gente aqui, está curtindo muito a Copa do Mundo. Segundo ela, cada dia um jogo bom e seleções aí que não tinham nome ou que não pareciam que poderiam fazer barulho, estão dando trabalho para times grandes e como o Irã, com chances de classificação na última rodada. Obrigado pela companhia aí, Mariana. Eu quero saber o seguinte, amigo, o Saulo está perguntando para a gente que quer saber os palpites para Brasil e Costa Rica. Eu vou complementar o seu palpite, amigo Saulo, perguntando, há motivos para temer uma desclassificação do Brasil na primeira fase? Para podermos encerrar, que temos que liberar o professor Luiz para dar aula. Todo mundo ficou quieto, muito mal. E aí? Vai lá, de lá para cá. Eu acho que assim, me estranha um pouco, me estranha não porque já era de se esperar, mas assim, eu fiquei um pouco assustado nesses últimos dias com as repercussões do empate entre Brasil e Suíça. Foi uma atuação de fato abaixo da média da seleção brasileira, até pelo que ela apresentou nas eliminatórias, ainda que as eliminatórias não são um parâmetro propriamente dito da Copa do Mundo. Porque as repercussões foram tanto quanto assim quase catastróficas assim para a seleção brasileira. Eu acho que há um temor mínimo a se esperar, até porque a Costa Rica, apesar de não ser a Costa Rica de 2014, tem um bom time. Um goleiraço. Que é o Navas, né? Jogadores experientes, o Brian Ruiz é um deles, até o capitão da seleção costarriquenha. É uma seleção que ela tem lá suas dificuldades com a bola, tem também suas dificuldades ao entregar a bola para o adversário, mas é um jogo que vai mostrar um pouco para o torcedor brasileiro e para todos aqueles que estejam acompanhando a Copa, como a seleção do Tite vai reagir mentalmente ao que a ela foi imposto. Que essa situação da primeira partida é uma situação que o Tite ainda não tinha experienciado na seleção brasileira, enquanto treinador, e é uma seleção que é uma situação em que se discute muito o Neymar, ele teve uma atuação muito ruim, o Neymar não correspondeu, mas eu acho que a análise ela tem que ser um pouco mais macro do que focar apenas no Neymar. Porque se a gente pegar, o Neymar ele fez uma partida ruim, assim como toda a seleção brasileira. E já tem gente, por incrível que pareça, levando o debate para o sentido de que a seleção brasileira, que o Neymar não é fundamental à seleção brasileira. Se a gente pegar o Neymar, que é um dos principais jogadores, não ser fundamental à seleção brasileira, ainda que essa seleção seja organizada e consiga ter bons desempenhos sem ele, é quase um absurdo a gente chegar nessa conclusão. Um debate que ele é naturalmente potencializado por questões extracampo do Neymar, vide
o corte de cabelo. Então eu acho que assim, há um temor mínimo... cortes de cabelo. Os cortes de cabelo. Plural. Eu acho que é um temor mínimo em relação ao jogo contra a Costa Rica, mas assim, para mim, o principal desafio da seleção brasileira é o comportamento, a postura da seleção enquanto esse possível momento de crise pelo qual ela passa, e também ela conseguir corresponder a um desempenho que ela frustrou seus jogadores no primeiro jogo, né? E isso passa muito pela atuação ruim do Marcelo, na lateral esquerda, pela falta que o Daniel Alves faz na saída de bola pela direita, pelas dificuldades que o Paulinho tem quando se exige um pouco mais dele com a bola. O Paulinho é um jogador que, sem a bola, ele vai espetar na área adversária e vai pegar alguma só para fazer o gol. Nisso todo mundo sabe que o Paulinho é um espetacular jogador. Só que também passa pelas dificuldades que aquele lado direito da seleção brasileira tem em conseguir articular um jogo não tão bom quanto o lado esquerdo, até porque o lado esquerdo tem Coutinho, Neymar e Marcelo, mas um lado que apresente alguma saída para o Tite que apresentava quando tinha o Daniel Alves. Então eu acho que o Tite ele tem alguns desafios, não só mentais, mas também táticos para essa partida de sexta-feira. Palpite. Palpite, 3-0 Brasil. Amigo Luiz. Eu vou mais longe. Eu acho que se a gente for comparar tanto taticamente quanto tecnicamente as duas seleções, a gente não tem outra resposta. O Brasil ganha em todos os aspectos. É só o Brasil conseguir desempenhar esse equilíbrio, esse domínio que ele tem sobre o time da Costa Rica. Se ele desempenhar esse domínio que ele teoricamente tem, 4-0. Fácil. Então, para vocês dois, a gente não tem que temer ficar fora das oitavas de jeito nenhum. Tem o temor pela primeira partida. Mas se a gente for analisar jogo a jogo 4-0. E uma competição que tem 3 jogos só na primeira fase, e você se vê obrigado a classificar para as oitavas, eu acho que sempre haverá um temor mínimo. Assim, ainda mais a seleção brasileira, que tem um nível de pressão muito alto. A chance de um jogo e agora você está fora da Copa do Mundo. Exatamente, é só o segundo jogo e já há esse temor, entendeu? É uma pressão assim absurda. Por isso que Copa do Mundo é lindo demais na conta. Bruno Keller, e aí? Eu acho que tem 2 pontos. O primeiro é que a consistência da campanha da seleção brasileira sob o comando do Tite é muito maior do que talvez essa dificuldade que a equipe possa ter no aspecto psicológico em encarar um empate na estreia de Copa do Mundo. E tem jogadores que costumam responder à pressão. O caso do próprio Neymar, o caso do Marcelo, que no Real Madrid já suportou todo tipo de pressão, inclusive sucedeu Roberto Carlos na posição, né? É brasileiro, enfim. Olha só quanto tempo que a gente tem 2 laterais esquerdos de altíssimo nível. Então, quase 2 décadas. E se a gente for comparar, for pelo menos projetar o jogo, a Costa Rica ela vai jogar sem a bola, né? A gente tem, pelo menos a gente imagina que o Brasil busque a construção de jogadas o tempo todo e a Costa Rica tente os contra-ataques. Mas não é uma equipe consistente defensivamente como a Suíça é. A Suíça a Suíça normalmente ela fixa 2 linhas muito próximas e que dificultam todos os ataques adversários. A Costa Rica ela não tem tanta capacidade assim em suportar uma pressão, ainda mais em alto nível como a que o Brasil costuma colocar. Não só com a movimentação do Gabriel Jesus, mas com as penetrações do Paulinho, a velocidade do William pela direita. Vamos torcer para que o Danilo seja mais presente nessas triangulações com o Paulinho e com o William, que é o que está faltando também realmente, eu acredito que falta. E com esse acúmulo de ritmo de jogo, a gente espera que o Neymar, a gente sabe que ele vai prender a bola muitas vezes, mas que ele também solte mais e isso promova uma intensidade maior de jogo do Brasil. E aí o Brasil rodando mais a bola, as chances vão ser criadas e o Brasil consegue fazer 2, 3 gols com facilidade. Por isso acho que o 2-0, 3-0, pelo menos o Brasil consegue. 2-0 ou 3-0? Vou de 2-0. Porque depois amanhã, na hora de ver ali, para poder aposta, quem vai pagar o kibe ali em cima. 2-0 por conta desse retrospecto na Copa. O problema é esse, se o Brasil for Brasil, é 3 para cima. Se jogar você já apostou 4-0, não pode voltar não. Mas o Brasil vai ser Brasil. Então tá. O Saulo apostou aqui 3-0, eu vou fechar com o Saulo e com o Gabriel também, acho que 3-0 o placar de amanhã. Digo mais, o Brasil se classifica para as oitavas de final e pega a Alemanha nas oitavas de final, porque o México vai ser o primeiro colocado do outro grupo. Luiz, muito obrigado por ter vindo aqui. Acompanhe o Luiz todas as quartas-feiras com a coluna Corpo e Movimento, blog Corpo e Movimento, aqui no site da Tribuna de Minas. Gabriel, valeu. Passa da Alemanha? Discutiremos isso amanhã, 5 da tarde, 5h10, a gente está entrando com mesa quadrada todos os dias durante a Copa do Mundo, 5h10, 5h15, na hora crepuscular.
Nos vemos amanhã. Até lá.